Tem alguma coisa na sua lareira que você provavelmente joga fora toda a semana? Aquela cinza que sobra depois do fogo apagar. Você pega na pazinha, enche um saco e leva para fora de casa como se fosse lixo. Pois é exatamente esse pó cinzento, que não vale nada para você, o mesmo material que os povos do norte da Europa usavam há mais de 1000 anos para se lavar nos invernos mais duros que existiam. Não estou a exagerar. Com essa cinza e um pouco de gordura que você já tem na cozinha, dá para fazer sabão. Sabão de verdade. Que espuma, que limpa e que deixa a pele melhor do que qualquer barra industrializada que você já comprou. E não custa absolutamente nada. Pensa comigo um segundo. Quantas vezes por mês você compra sabão? Quantas marcas já experimentou tentando encontrar uma que não ressecasse a pele? Que não deixasse aquela sensação estranha depois do banho? Que não causasse coceira ou irritação? E pensa em quanto dinheiro já gastou com isso ao longo da vida. Agora pensa que a solução sempre esteve ali, do lado da sua lareira, à espera que você descubra. É exatamente isso que vou mostrar-te hoje, passo a passo, sem enrolação e sendo completamente honesto sobre o que vai ter no final. Você provavelmente já sentiu isso sem perceber. Aquela sensação escorregadia, quase sabonosa que fica na mão quando toca cinza molhada. Aquela textura escura e viscosa que aparece quando a chuva cai sobre os restos de uma fogueira. Isso não é impressão sua. O que acontece é que a água dissolve os compostos de potássio que existem dentro da cinza. Essa solução é alcalina. E quando algo alcalino encontra gordura, acontece uma reação química chamada saponificação. A gordura encontra o álcali e juntos se transformam em duas coisas: sabão, que limpa, e glicerina, aquele componente hidratante que as marcas caras de sabão artesanal colocam na embalagem como se fosse ingrediente exclusivo. Não é. Ele se forma sozinho toda a vez que você faz sabão desse jeito. A reação não foi inventada por ninguém. Ela acontece desde que existe fogo. Há 5000 anos, alguém percebeu isso e começou a fazer de propósito. A receita de sabão mais antiga que se conhece foi registada na Suméria, por volta do ano 2800 a.C. Cinza e gordura animal misturadas e aquecidas. Os egípcios documentaram depois. Os romanos industrializaram. E nos povos nórdicos, fazer sabão com cinza de madeira era tão normal como cozinhar o almoço. A química era a mesma então e é a mesma agora. Isto é tudo o que você precisa. Cinza de madeira dura, carvalho, nogueira, faia. Madeira dura queima a temperatura maior, produz uma combustão mais limpa e deixa cinza com mais concentração de sais de potássio. O que você quer é aquele pó fino, cinzento, quase branco que sobra depois de um fogo completo. Não os pedaços negros de uma queima incompleta. Se tiver pedaços escuros, peneira. Água da chuva ou água destilada. Não use água da torneira. Os minerais atrapalham o processo. Um balde deixado fora numa noite de chuva já resolve. Gordura. Banha de porco ou sebo bovino fazem o sabão mais consistente e com mais espuma. Azeite de oliva deixa o sabão mais suave. Óleo de coco deixa mais duro e com mais espuma. O que tiver em casa funciona. Aqueça até ficar líquido. Um recipiente de madeira, plástico ou aço inoxidável. Nunca alumínio. A lixívia dissolve o alumínio e produz gás hidrogênio. Isso não é coisa para brincar. E luvas de borracha com um frasco de vinagre por perto. Isto não é opcional. A lixívia é cáustica de verdade. Se cair na pele, começa a saponificar os óleos naturais das suas mãos. O vinagre neutraliza na hora. É só isto. Não tem nada mais na lista. Fazendo a lixívia. Encha o seu recipiente com cinza de madeira dura, sem compactar, coloque um pedaço de pano ou palha no fundo para funcionar como filtro e faça um pequeno furo de drenagem na base, para o líquido pingar no recipiente em baixo. Despeje água da chuva lentamente sobre a cinza, deixe filtrar e pingar pelo fundo. Esse líquido escuro, cor de chá forte, com uma textura levemente escorregadia, essa é a sua lixívia. Passa pela cinza mais 2 ou 3 vezes para aumentar a concentração. Aí vem o teste. O mesmo que usavam há milénios e que funciona perfeitamente até hoje. Pegue um ovo fresco e coloque com cuidado dentro da solução. Se afundar, a lixívia está fraca. Passe mais uma vez pela cinza. Se flutuar com cerca de 1/4 da superfície acima do líquido, a concentração está certa. Se subir demais, dilua com um pouco de água. Uma batata crua funciona igual. Fazendo o sabão. 2 xícaras de gordura derretida e morna, entre 40 e 50 graus, pouco acima da temperatura do corpo. 2/3 de xícara de solução de lixívia. Esta é a proporção tradicional, 3 partes de gordura para 1 de lixívia. Despeje a lixívia lentamente dentro da gordura morna.
Nunca o contrário. Sempre a lixívia dentro da gordura, mexendo sempre. A mistura vai turvar e engrossar quase na hora. Aquece em fogo baixo, mexendo com regularidade. Você está a cozinhar a saponificação em vez de esperar semanas pelo processo a frio. A mistura passa por etapas. Primeiro fica cerosa, depois granulada, depois brilhante e suave como um puré grosso. Quando uma pequena quantidade na ponta da língua der uma leve formiguinha, como encostar numa pilha fraca, a saponificação está quase completa. Quando essa formiguinha desaparecer completamente, está pronto. Aqui eu preciso ser completamente honesto, porque é exatamente neste ponto que a maioria das pessoas se confunde pela primeira vez. Se você está a esperar que isto vire uma barra dura como as do supermercado, não vai acontecer. A lixívia de cinza é à base de potássio, e o sabão de potássio é mole por natureza. O que você vai ter é uma pasta suave, cremosa, que se pega com os dedos e guarda num frasco. E está ótimo assim. É exatamente o que tem de ser. Você pega uma pequena quantidade, trabalha com água nas mãos e forma uma espuma que limpa de verdade. Se quiser algo mais firme, adicione 2 colheres de sal de cozinha comum nos últimos 30 minutos de cozinhamento. O sódio do sal desloca parcialmente o potássio e torna o sabão menos solúvel em água e mais compacto. Pressione num molde. Deixe curar 2 a 4 semanas, enquanto a água evapora, e ele abrece bastante mais. Esta técnica está documentada em manuais de saboaria do século XVII. Guarde num frasco de vidro ou num molde de madeira forrado com papel manteiga. Nunca em alumínio ou em lata. E agora eu conto-te o que eu faço, a versão que uso no dia-a-dia. Quando o sabão ainda está morno, mistura um punhado de olhas secas de menta moídas num pó grosso. Hortelã cresce como se quisesse tomar conta de todo o jardim inteiro. Você planta uma vez e tem mais do que consegue usar pelo resto da vida. Ela dá um aroma natural suave e uma textura ligeira que, com o tempo, passei a preferir a qualquer sabão comercial. Também junto lavanda seca. Tenho uma linheira comprida de lavanda ao longo de um muro que pega sol o dia todo. A lavanda tem propriedades antimicrobianas documentadas. Não é folclore, é a atividade real que complementa o que o sabão já faz por si mesmo. E deixa a pele com uma sensação genuinamente boa, em vez de ressecada. Esta combinação é a que uso para me barbear. E digo isso sem romantismo nenhum. Nada do que comprei na vida deixou a pele com esta sensação. A glicerina que se forma durante a saponificação fica dentro do sabão, em vez de ser extraída como fazem nas barras industriais. Essa é a diferença que você sente na pele. Se não tiver hortelã nem lavanda frescas, 5 gotinhas de cada uma como óleo essencial, adicionadas no final quando o sabão ainda está morno, dão praticamente o mesmo resultado. Encontra em qualquer loja de produtos naturais, por pouco dinheiro, e duram anos de preparações. E há mais uma coisa que não posso deixar de fora. Se você já prestou atenção ao que realmente contêm os sabões comerciais e os produtos de higiene pessoal, já sabe que há um problema. Parabenos, fetalatos, fragrâncias sintéticas, lauril sulfato de sódio, triclosano, não são alertas de gente alarmista. São disruptores endócrinos documentados que aparecem na lista de ingredientes de produtos que milhões de pessoas passam na pele todos os dias. A pele não é uma barreira que para tudo, é uma membrana. O que você põe sobre ela é absorvido pela corrente sanguínea. É o mesmo mecanismo que faz os adesivos de nicotina e as cremas hormonais funcionarem. E a pessoa comum usa entre 9 e 15 produtos de higiene pessoal por dia, expondo-se a mais de 100 ingredientes químicos diferentes antes de sair de casa pela manhã. Não estou a dizer-te para teres medo. Estou a dizer-te que saber fazer o teu próprio sabão com 2 ingredientes que já tens em casa significa saber exatamente o que ele contém, sem nada escondido, sem nomes de 12 sílabas que não consegues pronunciar. Gordura e cinza. As mesmas 2 coisas que mantiveram a humanidade limpa durante 5.000 anos antes de um laboratório decidir intervir. O que ainda me fica a dar voltas na cabeça é como algo assim desapareceu por completo da vida cotidiana. Não porque deixou de funcionar, mas porque alguém descobriu como vender a alternativa. A produção industrial de sabão com hidróxido de sódio sintético começou a sério no início do século XIX. E em poucas décadas já se vendiam milhões de barras idênticas. E fazer sabão com cinza de madeira passou de ser coisa de excêntrico e depois simplesmente esquecido. Mas a cinza da sua lareira continua a ter exatamente os mesmos compostos que sempre teve. A gordura da sua cozinha continua a saponificar igual ao que fazia na Suméria. O teste do ovo continua a funcionar. O teste da formiguinha na língua continua a funcionar. Os materiais estão na sua casa agora mesmo. Não sei o que te trouxe até aqui. Talvez queiras ser um pouco mais autossuficiente. Talvez estejas a pensar em ter sempre este básico em casa.
Talvez simplesmente gostes de perceber como as coisas funcionam de verdade. Não importa. Funciona de qualquer maneira. Agora já sabes.